tarde, gente. Então vamos lá, aquele nosso quadro chamado Desvendando Mistérios. Sempre tem alguma coisa, né, a ser descoberta. Bom, espero encontrá-los com o coração alegre, renovados, cheio de esperança, de dias melhores e de estudos melhores, né? Então, eu só quero lembrá-los que nossa aula era presencial, né? Mas aí parece que não deu muito certo por causa do horário, não sei, o pessoal reclamou por causa do horário, que era muito cedo. Então, como eu estou fazendo vídeos e são curtos, então tem que fazer mais vídeos, né? Para compensar. Então, lembra-me, vocês se lembram aqui da escala literária, né? Já falamos da Idade Média, eu quero ir na sequência um estudo linear para nós chegarmos lá no centenário, né? Que nós precisamos estudar, da Semana da Arte Moderna e do José Saramago. Ó, viu, Felipe? Lembrei-me agora. Você que ajudou a lembrar aquele dia, esqueci, mas quem é o Saramago? Então tá aqui, vimos a Idade Média, vimos o Renascimento, vimos um poema do Camões no último vídeo, né? E hoje nós vamos pegar esses 3 blocos aqui. Me preparei agora, esse momento, para esses 3 blocos. Enquanto foi lá a Era Clássica, no período clássico, aqui foi a Era Colonial, Brasil colônia. Nós éramos colônia, né? Estávamos, tipo assim, colonizados, né? Subordinados na época Dom Manuel, o rei Dom Manuel, lá de Portugal. Então, são esses 3 blocos aqui. Sempre frisando, né, para vocês que nós aqui éramos os reflexos de que acontecia lá, ocorria lá, aí a gente vivia aqui também, anos depois, mas a sombra de lá vinha para cá. Então, enquanto que lá era o classicismo, né, aqui o quinhentismo, porque nós não vivemos Idade Média. Nós entramos aqui, ó, quinhentismo abaixo do classicismo. Quinhentismo por quê? Fomos descobertos em 1500, certo? Então nós vamos ver um pouquinho aqui do quinhentismo, depois o barroco, depois o arcadismo, aí fecha esse vídeo de hoje, tá? Então o quinhentismo, como já foi falado, né, o que se destaca, o documento mais antigo de literatura aqui para nós no Brasil é a carta do Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, escrivão, confiante, homem de confiança do rei, né? E não só ele, os demais que ele mandou para cá, para o Brasil. Aí daqui passavam as informações para lá, escrita. Então essa carta que esse Pero fez, diz que é uma carta belíssima, linda, e que transformou-se no quê? Numa arte, num documento literário, né? Que ele colocou sentimento, ele transfigurou a verdade, o que ele viu, aí ele tentou representar pela escrita. E diz que essa carta está no museu, etc e tal. Aí outros que se destacaram, Pero de Magalhães, Gabriel Souza, Padre Manuel de Nóbrega e Padre Anchieta. Detalhe do Anchieta. O Anchieta, ele que escreveu nossa primeira gramática aqui no Brasil, para estar catequizando, né, ensinando os índios. Claro que na época era tudo mais complicado, então ele escrevia também na areia, né, catequizando, educando o povo indígena que estava aqui, né. Agora quero falar um pouco mais, que já tinha, só relembrar que eu já falei. O Sá de Miranda, um grande também poeta, expoente, o ícone daqui dessa época, ele trouxe umas medidas novas, o que se fazia de mais avançado na área literária, poética, lá da Itália, ele trouxe para Portugal, né? E veio também para o Brasil. Já tinha os gêneros, os tipos de escrita. Poesia lírica, onde que o eu lírico era expressado, né? O eu lírico é o interior, é o coração, é o íntimo do poeta. As poesias lírica, épica de grande epopeia, que exalta um povo, fala das maravilhas de um povo. O teatro e crônica, olha gente, como Deus sempre dotou o homem de inteligência, né? Nessa época já tinha tudo isso. E não podemos esquecer de Camões na poesia, né? Que foi outro gigante na época. Depois virão outros, vocês verão, tá? Como o Essa de Queiroz, que é maravilhoso, Fernando Pessoa e outros. Bom, então o primeiro documento escrito em terras brasileiras, guarde aí, a carta do menino aqui, o Pero Vaz de Caminha, ele escreveu para o Dom Manuel, certo? Guardem bem isso daí.
uma das características marcantes para vocês guardarem para os vestibulares da vida, para o Enem, qual a característica mais marcante mesmo, importante, relevante do quinhentismo aqui no Brasil? Literatura informativa. Foi esse nome que recebeu. Por quê? Os homens que estavam aqui informavam o Dom Manuel lá. Só ficar passando, sabe? Como assim, como vocês falam na gíria, filmando, né? Só passando o filme, né? Só filmando, entendeu? Então, a literatura informativa. Guardem bem isso, ok? Vamos ver mais características do quinhentismo. Como que tudo aconteceu, né? Aqui na parte de cima, aqui, ó. Aqui, né, que não estava dando mais razão para religiosidade. Diziam que aqui no começo era muita fé, eles eram muito apegados a Deus, temiam muito a Deus. Aí começou a valorizar mais a razão, o raciocínio, o pensamento, né, o homem, dá valor mais pro antropocentrismo. O homem agora passa a ser o centro das coisas. Antigamente era teocentrismo, Deus o centro. Então, como eu falei para vocês já aqui no final do humanismo, antes do Renascimento, né? Renascimento fica entre saindo da Idade Média para entrar para a Era Clássica. Já se fizeram na primeira universidade, que eu disse que já estudava astronomia, ciências, a matemática, enfim. Então é isso. Então o homem passa a ser valorizado, né? Então, como que não era mais o teocentrismo, agora o antropo, o homem sendo o centro, aí tem, né, entra o que? O paganismo, né, o tal de pagão, que não acredita mais em Deus, né? O paganismo. Então, o homem passa a ser superior sobre a natureza, o homem dominando a natureza, ele passa a ser mais objetivismo, nada de espiritualismo, né? Objetivismo. Racionalismo, vai dar razão, né? Vai dar vazão para o raciocínio, a razão, a universalidade, o saber concreto em detrimento do abstrato. Então, como não tem mais a fé, não é que não tem, eles eram só voltados para o Theo, para Deus, né? Agora não, agora é mais o paganismo, né? Então, eles querem as coisas mais concretas e não abstrata. Eles vão retomar os valores greco-romanos, né? Roma, a Grécia antiga, que já tinha seus valores culturais, né? E na poesia, gente, eles vão usar o rigor métrico. A poesia, eu até peguei um exemplo aqui, vou explicar para vocês. O que é o rigor métrico? Então, se vocês não entenderem, vamos dar um passo adiante aqui. Eu acho interessante isso, tem que mostrar. Deixa eu ver aqui um pouco a câmera. Vocês estão vendo essa frase aqui, ó? Riscando a solidão de uma alameda. Dá para enxergar? Ó, riscando a solidão de uma alameda. Vamos lá, eu vou fazer com vocês o rigor métrico, tá? Como eu separo sílabas assim, riscando, vamos separar a sílaba métrica. Riscando, certo? É quase igual, só que a gente vai ver aqui as diferenças. Ó, vou colocar vou separar. Riscando. Então aqui eu tenho o encontro de duas vogais, riscando A. Aqui eu não vou separar. Agora aqui eu separo. Solidão. Duas vogais, ó, E, U. Então, eu não vou separar. Agora, eu vou separar aqui depois do U. Dois As novamente. Não vou separar. E na última palavra, chegamos à última palavra. Alameda. Lembrem-se o que é uma alameda? Alameda é uma rua grande e tem árvores dos dois lados, à direita e à esquerda, toda arborizada. Em muitos lugares, elas até se encontram lá em cima. Tem que ter dos dois lados, senão não se considera uma alameda, certo? É um boulevard, um lugar todo arejado, tudo bonito, tá? Lindo, maravilhoso, por sinal, eu amo Alameda. Então, vamos lá. Alameda, chegamos à última palavra. Alameda. Quem é a sílaba tônica mais forte? Quem é a sílaba... tem a átona, que não é expressiva, e tem a mais forte, que é a tônica. Qual é? Alameda? Alameda. Alameda ou Alameda?
É o me, né? Então, o me é o forte. Então, eu vou grifar o me. E eu não vou considerar a partir do me. Eu vou parar aqui, ó. Na minha mais forte. Lá eu não considero. Entendeu? Então, agora a gente vem aqui. Vamos enumerar. Isso é um rigor métrico. Com licença. Vamos lá. Vamos enumerar, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, olhem lá. Eu numerei 10. Certo? Mas espera aí, eu não entendi. E aqui onde eu encontro de vogais? Tornou-se uma sílaba só e vai receber o nome de elisão. Olha aqui. Elisão, com S. Porque quando tem duas vogais juntas, não se separa, certo? Olha como eu leio agora. Riscandoa, riscandoa, solidão, malameda. Você viu? Juntou-se a fusão aí, né? Então, ficou desse jeito, deu 10. Deu 10, qual o nome desse verso? Decassílabo. É os Lusíadas lá, aquele grande poema épico de Luiz Vaz de Camões, era tudo assim, em blocos de 8 estrofes, né? Estrofes de 8 versos, 8 linhas, e todos decassílabos. Se der 9, qual o nome? Professora, se der no 9, eneassílabo, com E, eneassílabo. E se der 8, octossílabo. E se der 7, hepta, com H, heptassílabo. Se der heptassílabo, é 7, né? Ou redondilha maior. Tem esse nome também, tá? E se der 6, hexa, que o Brasil queria ser hexacampeão, lembra? 6, hexassílabo. Se der 5, penta. Brasil penta, né? Pentassílabo. Pentassílabo ou redondilha menor. Então, se der 5, se eu parasse aqui no 5, verso pentassílabo ou redondilha menor. Se desse no 4, tetrassílabo. Se desse no 3, trissílabo. Se desse no 2, dissílabo. E o verso de 1 só, monossílabo. Entenderam? E acima de 10, professora, tem o 11 com H em decassílabo. E vai até quanto? 12. 12 se chama dodecassílabo ou os alexandrinos. Alexandrinos do Alexandre o Grande, lembra? É um personagem histórico, né? Então é isso. Aí depois não tem mais, porque aí fica meio complicado, né, gente? Não precisa fazer uma poesia de até 12 tá bom, né? Uma linha, um verso, fica muito grande, acaba atrapalhando. Então é isso daqui. Isso daqui é um rigor métrico. Eu coloquei um metro aqui. Vocês viram que não é separação comum, é separação de sílabas métricas. Por isso que eu falo, eu coloquei um metro. Então, há uma formalidade, há um rigor formal nisso daqui. Não é escrever qualquer coisa. Tem que a escolha do léxico. Léxico é vocabulário, palavra. A escolha, tudo certinho, né? Aí depois, conforme vai continuando aqui, tem que ver a palavra que vai rimar. Tudo assim, encaixado, tudo pensado, tudo com raciocínio lógico, tá? Até às vezes nem lógico, né? Porque poesia viaja um pouco, né? Então é isso. Se vocês entenderam isso, é ótimo, porque tem que ter uma noção, porque já caiu uma questão dessa daqui na FUVEST, hein? Tem que ter uma noção, tá? Sobre o rigor métrico, sobre a medida nova que o Sá de Miranda, esse poeta chamado Sá de Miranda, trouxe da Itália e que foi adotado aí em muitos lugares, né? Inclusive nós aqui. Então, ainda falando no quinhentismo, tá? Então, isso, rigor métrico, nós vimos. Rímico, que é de rimas. Tem que ter rimas. E estrófico. Estrófico é de estrofes. Estrofes, os bloquinhos de 3 em 3, ou 4 em 4, ou que não Camões, 8 em 8. Então, estrofes são os bloquinhos. Estrófico e equilíbrio e harmonia. Então, claro, né, gente? Equilíbrio, harmonia cabe bem em tudo, né? Não adianta querer dar de louco, louca, né? Não adianta, que a verdade é sempre descoberta, né, gente? Não adianta. Então, equilíbrio e harmonia, isso é muito importante. Então, entenderam sílabas métricas? É isso daí, diferente de sílabas gramaticais, certo?
Agora nós vamos para o barroco. Falou em barroco, eu já falei. Barroco é uma pedra irregular. Uma coisa assim meio irregular. Não é certinha, plana. É irregular. Eu já até tenho uma imagem aqui. Não sei se eu já mostrei, vou mostrar novamente. Olha a igreja, gente, de Minas Gerais. Olha só os detalhes, olha. Tá vendo? Toda rebuscada, cheia de detalhes. É um exagero de detalhes. Olha, os enfeites, né? Todo o trabalho que eles fizeram aqui. Então, o barroco é isso. Barroco, gente, eu vou mostrar no mapa também que eu gosto de mostrar. Dá para enxergar? Aqui é Europa, né? Aqui Portugal, esse pedacinho aqui amarelinho, essa faixinha é Portugal. E todo esse verde aqui em volta é a Espanha. É uma península. O que seria península? Em volta é água, muito mais água, mar em volta. Por isso que é península. Todo esse verde aqui invadiu Portugal. Então, quando houve essa invasão, houve desestabilização. Aí mexeu com a economia, mexeu com o psique, né? Psicológico do povo. O povo se sentiu assim ameaçado, se sentiu inseguro, né? E aí, o que vai acontecer no barroco? Então vai ter assim uma arte de contrastes. O homem vai ficar meio assim, sabe? Naquela incerteza, e agora? Deus, o diabo, o céu, o inferno, o espiritual, o terreno. Então vai ter essa arte dos contrastes, guardem isso, tá? Antinomia, né? Também pode ser antinomia. O não racionalismo, o homem não vai estar raciocinando assim certinho com equilíbrio, né? Vai haver um desequilíbrio. Uma perspectiva para o observador, uma luta entre o profano e o sagrado, culto a elementos como a água e o vento, o sentido de transitoriedade da vida por causa da incerteza, da inconstância, porque né, a Espanha invadiu ali a pátria deles, né? Valorização do presente, movimento ligado ao espírito da Contra-Reforma, pois a Contra-Reforma houve em 1545 com o Martinho Lutero. Então, isso também mexeu, né, com a religiosidade, né? Bastante até hoje, né, gente? Até hoje. Com as 100 teses, 99 teses que ele fez, né, contra a Igreja Católica, né, contra o catolicismo. Então, aqui no Brasil, em 1601, entra o barroco, né? Vocês olharem na tabelinha, vocês vão ver. Aqui, ó 1601, exatamente. Em 1601, quem vai se destacar? Bento Teixeira, nosso aqui poeta brasileiro, Bento Teixeira. Ele publicou um poema gigante chamado Prosopopeia, ou seja, uma prosa em forma de epopeia, tá? Ou uma epopeia em forma de prosa. É um poema, então isso foi o ícone, foi o destaque, a introdução do barroco no Brasil. Depois o padre Vieira, ele era perito na oratória. Tem até uma imagem dele aqui, ó, uma caricatura dele, ó. Esse é o padre Vieira. Ele foi tido como muito inteligente no jogo das palavras, das ideias, muito eloquente. Ele pertence ao barroco nosso aqui português, tá? É o brasileiro. É na prosa a figura barroca mais eminente, mais elevado, culto, excelente. Então o Vieira, ele estuda até hoje, tá? Ele fez o sermão da 60ª. Quem faz direito, advogado, né? Fala bem, domina a oratória para fazer do diabo santo e vice-versa, né? E tem que ler, viu? O sermão da 60ª. É muito, muito bom, muito top. E na obra dele, História do Futuro, Esperanças de Portugal, ele tem cerca de 500 cartas, gente. E os famosos sermões, cerca de 200, entre os quais o da 60ª que eu falei. Vieira aborda vários assuntos. A questão dos índios escravizados, Sermão de Santo Antônio, a invasão holandesa no Brasil, sabiam, né? O Brasil ficou aqui sendo dominado pela Holanda 25 anos. Em 1640, a arte de pregar, assim, gente,
muito inteligente mesmo, ele tinha o dom mesmo da oratória. Ele foi conhecido como um grande, eloquente orador, ou orador. Bom, Gregório de Matos. Gregório é conhecido como Boca do Inferno. Já criticava, assim, as beatas mulheres solteironas ficavam, né, sem se casarem, ficava fazendo fofoca, né, das alcovas. Alcovas é quarto de antigamente. E a igreja, sabe, as coisas que ele não achava que era certo, então ele criticava muito, por isso que ele recebeu esse apelido, tá, o Boca do Inferno. É interessante ler algumas coisas dele, tá, é bem engraçado, tem coisa que a gente dá risada. Antônio Francisco Lisboa, chamado de Aleijadinho, ele foi acometido por uma doença e deformou todo o corpo dele, e principalmente os dedos das mãos e depois alguns dedos dos pés. E mesmo assim ele não parou de trabalhar, gente. Ele fez os 12 apóstolos, tá? Uma igreja lá de Mariana, em Minas Gerais. Aí daí tiraram dali e colocaram no museu. Museu Arquidiocesano de Artes Sacras. Esse Museu Arquidiocesano de Artes Sacras tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem em Campinas, tem em vários lugares. Eu fui pesquisar, esse aqui é lá de Minas Gerais, tá? Em Mariana. Eu não sabia, fiquei sabendo agora. Que bom estudar, negócio de estudar, preparar para falar para vocês, não falar besteira, né, gente? Que é muita responsabilidade o papel do professor, né? 30 de maio de 1998, a escultura do Aleijadinho em madeira de Nossa Senhora das Dores foi vendida, gente, em leilão, eu não sabia. Foi vendida em leilão de arte latino-americana da Christie's por 420 mil dólares. Ela foi avaliada disso até 600 mil. Então foi por 420 mil dólares. Brincadeira, venderam a peça. Eu achava, né, que não poderia vender. Mas como eles valorizam as nossas coisas, né, as nossas artes. Vamos vendo. Então é isso, gente. Então guardem bem esses nomes aí. Se perguntarem para vocês, então lá no quintismo, o que marca? Literatura informativa, o que marca aqui no Barroco? O exagero, o rebuscamento, a arte dos contrastes, tá? Então, os jogos, e vai usar também os jogos de metáfora. O que é metáfora? O que é metáfora? Quando você compara, um tipo de uma comparação, né? Tipo assim, nossa, aquela menina é uma gata. Ela mia, tem cauda. Não, gata de bonita. Eu não tô comparando assim, ela é como uma gata. Eu tô afirmando, ela é uma gata. Então, quando acontece isso, aí é metáfora, tá? Metáfora. Os seus olhos são luzes. Então, seus olhos brilham como a luz. Agora eu chego e falo, seus olhos são luzes. Então, é metáfora, ok? Então, eles vão usar bastante essas figuras de linguagem, tá? Riquezas de imagens, o gosto pelo pormenor, né? Já que vai ter rebuscamento, eles vão aí estar trabalhando todas essas figuras aí na linguagem. Malabarismo verbal, né? O uso de vários tipos de verbos aí. O uso do hipérbato. Lembram-se o que é hipérbato? Por exemplo, uma frase curta aqui. Curva os bambuais o vento. Está invertido. Ou seja, o vento curva os bambuais. Tá lá os pés de bambus, vem aquele vento, e curva, derruba os bambuais, certo? Então, o vento curva os bambuais. Então, quando há essa simples inversão aí, se chama hipérbato. I com H, tá, gente? A hipérbole com exagero, chorei rios de lágrimas. Não chora nada. Não molhou nem um lenço. Quem vai chorar rios, gente, de lágrimas? Tá, então, aí eu exagero. Gente, eu estou morrendo de fome. Morrendo fechou o olho, pá, caiu. Né? Exagero. Então, eu já falei das metáforas e antítese. Gente, antítese é o contrário, tá? Dia, noite, alegre, triste, gordo, magro, bonito, feio, tá? Céu, inferno, como a gente falou, né? Então, são os contrários, opostos, antítese, né? Antítese. Tem acento agudo no ti. Antíteses, ok? Ai, gente, desculpa, uma coceirinha toda no nariz. Bom, então, é isso aí. Até aqui, beleza? Estão entendendo? Olha, gente, essa aula é riquíssima.
Agora nós vamos fechar esse bloco aí, espero que o tempo dê pra depois mandar no vídeo lá, meu Deus, vamos dar uma corrida aí. Aí chega, né, negócio de rebuscamento, né, esse exagero, né, toda essa figura de linguagem, esse malabarismo com a língua, né, tal, chega, e o homem vai começar a olhar aqui para o campo, para a beleza do verde, vão exaltar o amor, cantar o amor, né, a natureza. Aí, gente, eles fundaram a Arcádia Lusitana. Arcádia é o nome do local, lá na Grécia. O gênero vai ser poesia, né? Vai se destacar lá em Portugal o poeta chamado Bocage. E entra aqui no Brasil em 1768. O ícone nosso aqui que se destaca, é a abertura do arcadismo no Brasil, é o Cláudio Manuel da Costa. E ele escreveu uma obra, o que ele escreveu se chama Obras Poéticas. O nome do que ele escreveu, que é ícone aqui para nós no Brasil, que abre o arcadismo. Obras Poéticas, ok? Cláudio Manuel da Costa, depois vai, quem mais? Tomás Antônio de Gonzaga, vai escrever o lírico, né, o sentimento dele, que ele era apaixonado por Marília, tá? E Basílio da Gama e Santa Rita Durão, escreveu poesia épica. Gente, vou perguntar para vocês também qual a característica aqui marcante do arcadismo. Fingimento poético, tá? Então lá, literatura informativa, barroco, exagero e rebuscamento, arte dos contrastes, e o arcadismo é fingimento poético. Por quê? O Cláudio Manuel da Costa, todos eles eram bem de vida, gente. Vai pensar, era filho de fazendeiros, e os pais mandavam eles lá para a Europa estudar, né? Lá para a Europa, aqui França, Portugal. Eles voltavam para o Brasil com as novas medidas de lá, com as ideias, com as filosofias de lá, entendeu? Então, o Cláudio Manuel da Costa tinha um pseudônimo, os nomes falsos, por isso que é fingimento poético. Era Gloucester Saturnio, o nome falso dele. Aí, gente, temos o Tomás Antônio de Gonzaga, que era um grande advogado, maravilhoso, tinha baita do seu escritório, sabe? Tudo chique lá, maravilhoso. Só que ele se fingia de pobre pastor de ovelhas e tinha o nome de Dirceu, tá? Olha aí, fingimento poético. E Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Então eles vão olhar para o campo, para a beleza do campo, né? Uma característica aí também do arcadismo é o bucólico. Vão perguntar, o que é bucólico? Poesia bucólica, sem sombra de dúvida e nem erro. Arcadismo, tá? Clica, coloca o X lá no arcadismo. O que é bucólico? Tudo relativo à vida e costumes do campo e dos pastores. Campestre, rústico, aquele que canta ou exalta as belezas da vida, certo? O lema deles aí era inutilia truncat, cortar o inútil, ter uma vida simples, o mais básico possível, certo? Inutilia truncat. O que mais posso falar aqui? Então, a vida campestre, a natureza, aquele que se orgulha disso, da natureza, se sente satisfeito consigo mesmo, certo? Então, é isso daí, tá, gente, no arcadismo. A arte do equilíbrio, a harmonia, a busca do raciocínio agora, no barroco ao contrário, né? Agora aqui não busca o raciocínio, do verdadeiro, da natureza, retorno às concepções de beleza do Renascimento, dá uma regredidinha, um flashback, né, lá no Renascimento. A poesia que é objetiva, é descritiva, vamos falar de guerra, de incêndio em assentamento indígena, tá? A Índia que se apaixonou lá por um português, ele vai embora com uma outra, e ela vai lá no mar, e ele tá indo já com a embarcação embora com a outra, ela vai e nada, e sabe, tudo aquela coisa, é descritivo. O objetivo arcádico de uma vida serena, bucólica. O que é bucólico mesmo? Tudo relativo à vida e costumes do campo e dos pastores. Campestre, rústico. Né? Pastoralismo, de pastorear ovelhas. Valorização da mitologia grega, né? Que nem Zeus. A gente tem Deus, vem a mitologia e colocou Zeus.
E por aí vai, né, gente? Afrodite, que é deusa do amor, né? Ai, tem um monte de deuses aí da mitologia. Técnica da simplicidade, né? Literatura linear e regrada. Regrada e tem a ver com cortar o inútil. Certo, gente? Deu para entender aí, dar uma boa pincelada. Guardem isso que eu falei, vá por mim. Cai, gente, alguma coisa cai. Cai mesmo em peso. 25 anos e 8 meses dando aula. Então, ó, em terceiro ano, ensino médio, vestibulares, os simulados que a gente aplicava, as questões de Enem, questões vestibulares dos livros didáticos, as provas do Saresp, Olimpíada de Português. Gente, fechou, tá? Então eu desejo as mais altas e ricas bênçãos dos céus na vida de vocês. E é Ele que é o dono da sabedoria. E vamos que vamos! Tchau!